Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Olá, bem-vindas a esse nosso quarto encontro, em que estamos falando sobre a história de Ruth, baseado no livro do pastor Banerjes Neto, pela editora Luz e Vida. Então, nós estamos hoje falando de mais um tempo na vida desta família. E agora nós chegamos a um tempo muito importante. Nós chegamos ao tempo de decisão. Sim, Noemi, com toda a sua família, estava agora vivenciando um tempo de decisão. E você que está lendo conosco o livro de Ruth, vai ver aí no capítulo 1, nos versos de 11 a 13, quando Noemi, naquela situação com as suas noras, após a morte dos filhos, não é? Então ela diz aí: por que vocês viriam comigo? Voltem, minhas filhas. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os maridos de vocês? Né? Voltem, eu estou tão velha que mesmo que eu casasse outra vez, não poderia mais dar filho para vocês casarem. E, vocês não podiam esperar até que eles crescessem, né? Então, pede para que elas voltem. E diz assim: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Veja a situação agora de Noemi, né? Com as suas noras, e não era fácil, a situação era difícil, precisava de uma decisão urgente. E a decisão que Noemi expõe para elas é que elas pudessem tomar essa decisão de voltar para as suas casas, né? E Noemi mostra assim de uma forma realística o que está acontecendo e que elas precisam realmente tomar essa decisão. É uma situação realmente dramática, complicada, porque de onde viria o sustento para essas três mulheres? Mulheres, né, que já era uma situação difícil, sozinhas, né, viúvas. Três mulheres, não era apenas uma. Três mulheres, quem ia cuidar delas? E aí Noemi pinta esse quadro real para suas noras, né, falando, sentindo-se até castigada por Deus, quando ela diz assim: o Senhor voltou a sua mão contra mim. E aí a decisão certa a fazer seria cada uma voltar para a sua terra. Mas aí o que nós fazemos quando temos que tomar uma decisão? É sempre difícil, como foi para essas noras, como foi para Noemi. Né? No momento de dificuldade e incertezas, o que a gente faz? Você já teve que tomar alguma decisão difícil? Ou por acaso você está prestes a tomar essa decisão? O que seria necessário nós fazermos no momento de tomar decisões? E aí nós temos mais um conselho sensato da palavra de Deus. Primeiro, avaliar bem a situação junto com outras pessoas que possam também lhe ajudar. Segundo, ouvir a Deus. E terceiro, colocar para Ele toda a nossa ansiedade. Como vimos em Provérbios, nós podemos ver mais uma vez em Provérbios agora 24:6, um texto que fala sobre a importância de ter conselheiros. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, naquele momento era importante, os conselheiros eles ajudavam o rei, o comandante lá do exército, em relação às estratégias de guerra. Como era importante os conselhos. E aí, nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso de 15 a 17, né, nós vamos ver apenas aí o verso 17, que diz assim: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então precisamos ouvir a Deus e a sua vontade para poder tomarmos decisões certas. E depois no Evangelho de Mateus 6, de 33 a 34, nós encontramos o outro conselho, que seria colocar Jesus como primazia, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então essa decisão que eu vou tomar vai glorificar a Deus, essa decisão que eu vou tomar, Deus vai ser honrado, as pessoas vão perceber a minha vida como verdadeira mulher cristã. Então, vamos pensar nisso e colocar Jesus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, as decisões que precisamos tomar, nos serão acrescentadas. E, por fim, em 1 Pedro 5,7, diz para que colocarmos as nossas ansiedades
perante o Senhor. Em situação de decisão, ficamos muito ansiosas, não é verdade? Mulher, então, tem assim uma capacidade de ansiedade muito grande, de ficar ansiosa, preocupada por aquilo que ainda vai acontecer, que a gente nem sabe e nós já estamos sofrendo. É assim que acontece. Mas em 1 Pedro 5,7 diz: lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, quando nós colocamos sobre o Senhor as preocupações com a decisão que precisamos tomar, a nossa ansiedade relacionada a essa decisão, Ele vai cuidar de nós. Então, queridas, em tempo de decisão, lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade. Com certeza, Ele vai cuidar de mim e de você. Amém?